Vamos então iniciar o módulo de SOSO avançado. No primeiro ano, tudo bem? Eu vou falando devagar, porque eu sei que vou ter que repetir tudo. No primeiro ano, a gente estudou o SOSO e olha, é um resumão, né, que a gente faz uma terça-feira, um resumão maroto aí que foi muito bem trabalhado, ao meu ver, né, pelo Sérgio Coutinho, que é um dos nossos presbíteros aqui na igreja. Ele sistematizou um resumo muito bom, né? Eu tive a oportunidade e o privilégio de ministrar esse resumo para vocês no ano passado, no primeiro ano, né, da Escola Sobrenatural. Então, assim, em uma terça-feira, vocês viram todo o processo do SOSO e aqueles que tinham mais interesse em participar do SOSO, né, tiveram a oportunidade de ingressar, né, no ministério, que a gente tem aqui, pelo menos, para treinamento, né? E aí você faz o treinamento e implanta ele no seu ministério, onde Deus te colocou, caso você tenha esse chamado, esse interesse. Foi isso que a gente fez no primeiro ano da Escola Sobrenatural. Alguém aqui não teve na aula de SOSO do primeiro ano? Levanta o braço. Não teve? Margarete, não? Mauro? Eu esteve na aula, mas eu não fiz o SOSO. Não, eu quero saber quem esteve na aula, viu? Teve? Deixa eu até pegar aqui um... Mauro não teve, não? Não. Você teve? Mauro teve na época do Gabriel. Foi Gabriel? O Mauro tava era mais antigo. Gabriel. Então, quem não teve, né, pode, depois me procura. A gente tem esse material sistematizado aqui, né, essa sistematização muito boa, né, de como funciona uma sessão de SOSO, né, e recomendo aí para todo mundo. E quem quiser participar do ministério, né, aqui na nossa igreja nós temos o nosso líder, né, do Ministério SOSO, que é o Nedson, né, e está liderando aí um grupo muito legal, né, muitos participam aqui do segundo ano, né, aqui ó, o Ângelo, o João, dentre outros, aqui Paz Orildo, vou falar quem mais, aqui do Zé, cadê o Zé? Cadê o Zé? Tá no lanche, Anice, André, Zé. Vou ter que fazer um SOSO neles também. Mas então, e também, vamos a gente rápido, tô querendo que o pessoal chegue, mas ninguém quer vir. Tô falando devagar, você tá percebendo que eu tô devagar, né? Tô aqui enrolando. Não, deixa. Mas chama com vontade. Chama como eu chamaria. Não é a chamada Zé Ramalho, não. Eu esqueci. Eu dei um susto no Coutinho ali, tá saindo. Já tem idade, já. Aí, ó, só o pessoal do SOSO que tava lá fora, ó. Isso não tem mais moral nenhuma. Então, gente, nós vimos ano passado, ou no primeiro ano da Escola Sobrenatural, o SOSO. E o SOSO o que é, no final de contas, né? Vamos rapidamente recapitular. SOSO é uma palavra que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, é uma palavra que é utilizada para salvação integral do ser humano, ou seja, salvação espiritual, cura física e libertação da alma. O SOSO, ele aparece no grego, né, no Novo Testamento, para ilustrar essas três áreas e três tipos de salvação. Salvação espiritual, cura física e a libertação da alma. E o que é, afinal de contas, o SOSO? Rapidamente, né? É um processo de cura interior. Né? Aqui, na Verbo, né? A gente estudou vários processos de cura interiores, né, durante muitos anos. O último antes do SOSO foi a teofóstica. E depois nós migramos para o SOSO, porque nós entendemos que era assim o mais completo. Eu entendo hoje, pelo menos para mim, que é o mais completo, é muito interessante.
se aplica muito bem. A gente tem tido excelentes resultados, não é, João? Sim. Não é, Zorildo? Você não é, não é, Ângelo? Não é, Janice? Não é, André? Não é, Zé? Excelentes resultados, né? Realmente é incrível. E esse sistema ele foi criado, né, ou compilado. Vocês vão ver que é uma compilação, né, lá na igreja de Betel, né, por alguns irmãos ali, como a Dona de Silva, né, e essa compilação ela veio através de outros ensinamentos, né? A gente vai ver que alguns ensinamentos do Sozo vieram de uma japonesa radicada nos Estados Unidos é uma doutora de neurociência, olha que interessante, né? Cristã, chamada Aiko Horman, né? Muito interessante, a gente vai ver isso aqui já já. E como que isso se aplica e tem uma eficácia, porque a gente o Sozo é realmente um mover espiritual muito profundo, e com manifestação nas 3 áreas, né? No corpo, na alma e no espírito. Nós, então, estudamos o material da Betel, da igreja de Betel. Nosso Sozo não é filiado à igreja de Betel, tá? Nós temos um mentor, e o nosso mentor aqui do Sozo é um homem que estudou lá, né? O Standon. Ele é líder de uma equipe de Sozo na sua igreja lá em San Diego, na Califórnia, e quase todos os anos ele está aqui no Brasil mentoreando a gente, inclusive semana que vem, né, se tudo der certo, ele vai estar fazendo uma aula via Skype com a gente também, tá? O Standon, bem legal. Ele é o nosso mentor de Sozo e aprendeu em Betel. Nosso Sozo não é, como eu já falei, vinculado à igreja de Betel, tá? Ou seja, a gente tem algumas diferenças, algumas peculiaridades, tá bom? Muito bem. E o que é esse Sozo avançado? Eu vou fazer uma recapitulação das 6 principais ferramentas do Sozo, as básicas e as avançadas, e a gente vai entrar nisso hoje. As 4 ferramentas básicas do Sozo, quais são? A escada do pai, né, em inglês, né, Father Ladder, as 4 portas, 4 doors, apresentando Jesus, presenting Jesus, e a parede, the wall. E nesse processo, então, de cura interior, nós utilizamos, nem sempre todas essas 4, essas são as 4 básicas, nem sempre essas 4, todas as 4, mas algumas delas, tá? São ferramentas que nos auxiliam a tratar as feridas da alma. Então o Sozo para quem já fez há muito tempo, né? Quem não teve no Sozo ano passado, Sozo é uma ferramenta de cura interior que atinge as 3 áreas do ser humano, corpo, alma e espírito, focada no tratamento, tá, de feridas na alma. E o que é essa escada do pai? A escada do pai, então, é uma ferramenta no Sozo. E todo mundo fez o Sozo aqui? Fez uma sessão de Sozo? Quem não fez? Levanta a mão. Quem nunca fez uma sessão de Sozo? Não fez ainda? Ah, você não recebeu? Então, pronto. Aí. Tá na hora. Inclusive, gente, tá marcado já terça-feira que vem. Inclusive, gente, o Sozo, ele não é um evento, né, para a vida toda, né? Não, o Sozo ele deve ser repetido, né, refeito, até porque você vai tratar outras áreas ou outras circunstâncias que você vivenciou, outras feridas talvez que possam aparecer. Então o Sozo, ele deve ser uma prática, tá? Na sua vida. Então, quando você faz o Sozo, você tem logo essa pergunta, né? Que é uma pergunta que corresponde à escada do pai. E a pergunta é, com qual pessoa da Trindade você mais se identifica? Não é isso? Se eu te perguntar, então, com qual pessoa da Trindade você mais se identifica? Qual que você diria? Espírito Santo. Espírito Santo, muito bem. E se ela falasse Deus ou Jesus? Cada pessoa da Trindade, então existe um estudo, né, que foi feito e que é retratado então no Sozo, né, sobre a correlação entre as pessoas da Trindade e as áreas do corpo, ou as áreas do ser humano e também pessoas da família. Como é que funciona isso? Então, por exemplo,
pessoas que têm uma maior identificação com Deus, Deus Pai. Então, muitas vezes eu pergunto, Zorilda, que levantou o braço, qual a pessoa que você mais identifica? Às vezes é uma pessoa que, voltando ali, ela teve um elo muito forte com o seu pai na Terra. Tá? O seu pai sanguíneo ou aquele que o criou. Tem um elo muito forte com ele. Recebeu muito ali, tem um relacionamento estreito. É uma pessoa que, através desse relacionamento, normalmente tem um bom sentido de identidade. Você sabe que o pai, a presença masculina do pai, trabalha muito a identidade, o destino da criança, né, do filho. Então tem normalmente um sentido de identidade, também tem uma noção de proteção, de segurança e de provisão. Normalmente, a pessoa que se relaciona com Deus Pai tem essa... normalmente, né? Claro que existem exceções. Então, normalmente, ela tem essa identificação com o seu pai terreno. Significa o quê? Que quando a pessoa chega para você e fala assim, com quem você mais se identifica? E a pessoa, por exemplo, fala, com Jesus. Pode ser que ela tenha a ferida da alma que estaria sendo tratada ali, tenha relação com o pai dela. Quem já fez SOSO ou trabalha com SOSO aqui, sabe muito bem que, normalmente, né, Nedson? As feridas da alma, elas estão relacionadas com quem? Pai, mãe e irmãos ou amigos próximos. Normalmente. As feridas que se manifestam hoje em dia, então o cara vai tem um acesso de raiva. Pô, por que ele teve esse acesso de raiva? O Espírito Santo vai mostrar que é uma coisa que foi lá na infância dele que aconteceu e às vezes tinha, por exemplo, a ver com o pai dele. Então, quando a pessoa responde, não é Jesus, às vezes essa ferida que vai ser tratada ali pode ter relação com o pai ou relação com o Espírito Santo, que é simbolizada pela presença materna. Então, vamos lá. Jesus, ele se liga então ao familiar, aos irmãos, aos amigos. Normalmente a pessoa que chega e fala na sessão de SOSO, olha, eu me identifico muito com Jesus, é porque ela tem normalmente relacionamentos muito próximos, muito fortes com os irmãos ou amigos íntimos, tá? Amigos que são realmente pilares na vida daquela pessoa. E aí quando a pessoa fala de Jesus, você já sabe que muito provavelmente a ferida que vai ser tratada ali pode ter a ver com uma relação conturbada com o pai ou com a mãe. Quando a pessoa fala assim, Espírito Santo, sim, Jesus. Jesus, ele está ligado então à alma. Quando o pai está ligado com o corpo, com a proteção, com a segurança, a provisão, a identidade, Jesus está ligado à alma. Então, normalmente, essa pessoa que tem a ligação com Jesus, ela se sente bem num meio social. Ela teve e tem, né, um sentimento de companheirismo bem desenvolvido, de comunicação, aquela pessoa que normalmente se expressa bem. Então, quando chega uma pessoa para ser tratada pelo SOSO, às vezes ela fala, eu tenho medo de falar em público, normalmente essa pessoa, ela não vai dizer que a pessoa da Trindade com quem ela mais se identifica é Jesus. Ela vai falar do pai, vai falar da mãe, mas geralmente há uma ferida da alma que pode ter sido nutrida ali dentro dela por conta de um relacionamento com irmãos ou com amigos próximos, né? Como bullying, por exemplo. Às vezes a pessoa não fala em público porque sofreu bullying numa idade muito tenra, né? E desenvolveu esse medo, né? O Espírito Santo então se relaciona com a mãe, né? E normalmente o Espírito Santo então ele se relaciona com essa área do corpo que é o espírito, né? Se relaciona com conforto, ensino e nutrição. A pessoa que escolhe, né, normalmente o Espírito Santo, ela tem isso bem desenvolvido. Se sente confortável com o espiritual, né? Se sente nutrido, né, pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Se sente também, e é uma pessoa ensinável, né? O Espírito Santo, ele que nos ensina, não é? Então, eu queria que você prestasse atenção nisso e você fizesse a sua autoavaliação. Será que tem a ver? Tem a ver? Tem a ver contigo? Então, não é
absoluto, claro, né? Não é absoluto. Liga aqui para mim, Thiago, por favor. Mas normalmente sim. Normalmente é o que vai se aplicar, é o que a gente vai ver, e a gente vê isso no SOSO direto. Muito bem. A segunda ferramenta que a gente lida no SOSO, alguma dúvida em relação a essa primeira? Não? A segunda ferramenta básica são as 4 portas, tá? Bem, vamos lá, vai ligar. As 4 portas, obrigado, Tiagão. As 4 portas, elas são normalmente abertas, então são brechas que a gente abre nas nossas vidas, né? E elas são abertas normalmente por palavras depreciativas que geram baixa autoestima, por exemplo. São abertas por traição, ameaças, violência física, que geram medo ou bloqueio. São abertas por pactos, né, pactos espirituais, né, ou no espiritismo, que geram opressão demoníaca. Ou são abertas, por exemplo, por maus exemplos familiares, tristeza, ausência dos pais ou de amizades, ou por pornografia, que gera a infidelidade, adultério ou vícios. Então, as 4 portas, de acordo com o nosso estudo do SOSO, elas são baixa autoestima, medo ou bloqueio, opressão e infidelidade, adultério e vícios. Para quê? Aqui, ó. Baixa autoestima, medo ou bloqueio, opressão espiritual, infidelidade, adultério e vício. É muita coisa, né? E por que eu tô falando isso? Mas, pô, calma aí, Bruno, eu preciso decorar isso tudo? Não, claro que não. Você só precisa ter uma noção quando você faz o SOSO, de que, você identificando essas 4 portas, você vai levar a uma das 3 soluções. É isso que você precisa, né? Você não está fazendo o SOSO para condenar, para julgar a pessoa. Claro que não, né? Você identificou, né, poxa, baixa autoestima, que normalmente ela é gerada por uma palavra depreciativa, tá? Possíveis causas, né? Não necessariamente, normalmente. O medo, normalmente gerado por uma traição, ameaça física, violência. Opressão, pacto, né? Pacto espiritual, pacto através de uma religião, né, dessas encapetadas. No português, claro, né? É isso. Infidelidade, adultério e vícios, né? Exemplos familiares, tristeza, ausência dos pais, amizades, pornografia. E aí, quais são as 3 soluções? Já sabem, tá aí, né? Arrependimento, perdão e renúncia, né? Então, normalmente, você identificou ali a baixa autoestima, você viu. Então, a baixa autoestima é a necessidade que a pessoa traz para você. Você viu que durante a sessão de SOSO, o Espírito Santo revelou que a baixa autoestima foi gerada por conta de uma depreciação paterna, materna, por exemplo. E você vai fazer o quê? Qual é a solução para você se libertar disso? Perdoar. Vai perdoar e romper a ligação com tudo isso que aconteceu. Então essas são as 4 portas. Tá tudo, de certa forma, aqui nesse resumão. Quem quiser, quem não tiver e quiser esse resumão, é muito legal, muito bem sistematizado, né? Não por mim, mas pelo nosso presbítero Sérgio Coutinho. Muito bem. E apresentando Jesus. Apresentando Jesus é a terceira ferramenta muito legal, muito bacana e que faz toda a diferença. Apresentar Jesus, para mim, é o grande momento espiritual do SOSO. É o que faz a diferença do SOSO para uma sessão aí com o psicólogo, o que seja. É você chamar Jesus para a causa, né? É chegar para a pessoa e falar assim, apresentar Jesus, para quem não fez o SOSO, quem não lembra, é assim, meu irmão, você está sentindo baixa autoestima? Então, Jesus, você fala com Jesus, Jesus mostra para a pessoa e a pessoa fala para você, Jesus, mostra para o fulano, quando foi que começou esse sentimento de baixa autoestima, ele vai lá e fala, poxa, olha, tô vendo aqui, aparece um filme na minha cabeça, eu tô vendo um dia que eu tinha 6 anos de idade e o meu pai me chamou de burro. Né? Aí você apresenta Jesus. Jesus, mostra pra ele onde é que o senhor tava nessa hora. Pô, cara, aí que a coisa muda de figura. Não, Nedson? Onde é que você tava na hora? Aí ele, pô, Jesus está do meu lado, olhando pra mim.
nos olhos dele eu vejo o meu reflexo no mundo espiritual, como eu não sou burro, né? Como quem eu realmente sou, e não essa mentira que o meu pai uma vez proferiu para mim. Então você coloca, e aí Jesus entra na história, e aí, meu irmão, acontece de tudo. Porque você acha que é assim parado, soso? Jesus se movimenta. E se ele tiver que pular, ele pula. Se ele tiver que andar, ele anda. É ou não é? Ele quebra a parede, a gente vai ver aqui, ó, próximo. Ele quebra a parede, ele chuta, dá um chutão na porta. Jesus, ele se manifesta. E que é uma beleza, né? Com muita graça, né? Com muito amor e tal. Mas espancando o capeta, né? Sim. Muito bem. Com todo amor, espancando o capeta, porque a nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, né? Amém? Mas contra os principais e potestades, esses aí podem ser, né? Oi. Muito bom. Muito bem, gente. Então, apresentando Jesus, essa ferramenta espiritual que você chama Jesus para a causa, né? E Jesus se manifesta, se mostra para a pessoa ali, né? E é uma benção, grande benção. Ah, faltou uma aqui, ó. A ferramenta do muro. A ferramenta do muro é uma ferramenta que a gente usa no SOSO e ela foi desenvolvida por essa doutora aqui, ó, japonesa. Tira daqui, ó. Não, eu vou colocar lá, gente, só para passar aqui. Porque eu não sei o nome dela, né? Tem que ler para lembrar, né? Aiko Horma. Então o nome é americano, o sobrenome, que ela casou com a americana, ela se converteu nos Estados Unidos. A neurocientista japonesa. Conhece ela? Aiko Horma? Não? Não, muito famosa. Ela inspirou pelo menos 3 das ferramentas que a gente vai falar aqui. São 6. 3 ferramentas do SOSO são inspiradas nos trabalhos dessa doutora Aiko Horma, tá? E a primeira delas é o muro. E o que é o muro? Pronto, vou tirar a foto do muro. Dá pra ver que é o muro. Ah, eu vejo que é o muro, de tijolos. Dá pra ver que o material é internacional, que o muro não tá pichado. Não tá pichado. Então, gente, o que é o muro? O muro é quando a pessoa não consegue chegar numa resposta. Por exemplo, alguma coisa está impedindo ela de receber a benção dela. Ela se sente incapaz de dar um passo a mais no SOSO. E aí você tem que chegar e perguntar, Jesus, o que é que está impedindo essa pessoa? O muro é quando chega no SOSO, isso acontece muitas vezes, tá? Onde você faz a sessão de SOSO, a sessão de SOSO está fluindo, que é uma beleza, Jesus está falando, mas chega um momento que a pessoa, pum, estagna. Ela não dá um passo a mais, é o muro. E aí você então se coloca na posição na posição dessa pessoa, como se tivesse um muro na frente dela. Ela tem que transpassar esse muro. Como que ela vai fazer isso? Você não sabe a resposta, é claro. Até porque se você soubesse, você não ia dar, porque no aconselhamento é Jesus que vai falar com ela. Jesus, o que ela precisa fazer? Cara, tem um exemplo incrível, aconteceu agora, nas férias agora de janeiro. Né, hoje eu estou também trabalhando com as crianças aqui na igreja e tem uma criança específica que a gente tem lutado muito pela vida dela e ela tirou férias agora em janeiro e os pais me mandaram a mensagem e foi incrível. E essa criança que estava, sabe, lutando tanto, muito rebelde, já questionava a Deus, e olha só, cara, já questionava a Deus, a existência de Deus, eu não queria receber oração. Chegou, mandou um áudio falando assim, cara, eu vi Jesus diante de um muro, eu estava de um lado do muro e Jesus do outro lado. E ela viu isso de olhos abertos. E Jesus tocou no muro e quebrou o muro. E me puxou para o lado dele. Uma criança que, gente, não estava querendo receber oração de tanta rebeldia, questionava a existência de Deus. Então, assim, essa questão do muro é muito poderosa. E você chega para Jesus e fala, Jesus, o que essa pessoa precisa fazer para dar um passo, para atravessar esse muro, para superar essa situação? E é Jesus que vai dar a resposta e dá a resposta. Então, é colocar nas mãos do Senhor essa realidade.
Essas são as 4 ferramentas básicas do SOZO, né? Você não precisa se utilizar, como eu falei, o muro mesmo é uma ferramenta que você não vai usar sempre, você de vez em quando, né? Você não vai se utilizar sempre. E tem as ferramentas avançadas, afinal de contas aqui é SOZO avançado, né? Quais são? E essas 2 ferramentas avançadas também são baseadas nos ensinos da doutora Aiko, tá? Aiko Horma, tá? E quais são? São as ferramentas, os mecanismos de disparo, tá? Em que você identifica os botões que estão apertados que remetem à ferida na alma e disparam a sua manifestação. Então, por exemplo, essa doutora Aiko, ela conta a história de uma mulher. E essa mulher chegou para fazer ela não chama de SOZO, olha que interessante, ela inspirou 3 ferramentas do SOZO, ela tem um processo de cura interior que ela não chama de SOZO, é cura. E chegou então para ela e falou assim, doutora, eu não sei o que dá, que algumas coisas acontecem comigo que eu saio de mim. Então o quê? Não sei, se as pessoas começam a gritar perto de mim, eu já começo a ficar descontrolada. Se eu escuto um barulho, tipo de um rojão, bum! Eu saio fora de mim, já não sou eu mesmo, já não penso normalmente. Ou se eu vejo sangue, eu desmaio. Meu Deus. E aí, são 3 gatilhos que essa mulher tinha que desencadeavam a mesma circunstância. Qual que era? Esse estado de desespero em que ela saía do normal dela. E através de uma sessão, né, eu vou falar aqui SOZO, né, que é a metodologia que a gente está utilizando, mas o Senhor mostrou para ela, Jesus Cristo mostrou para ela que, cara, muito forte. Quando ela era moça, né, ela estava em um determinado lugar com a mãe, com a família, e ela começou a ouvir gritos. Nesse momento, gritos dos familiares dela. A mãe dela estava retirada e escutou um estopinho. Bum! Pra você acordar. E quando ela abre a porta e parte pro outro quarto, né? Ela se depara então com a mãe dela morta e uma poça de sangue em volta dela. Então foram os gritos, foi o estopim, né, o tiro e o sangue. E a partir de então, todos esses 3 fatores eram gatilhos então que levavam ela a viver o mesmo momento de desespero, desamparo. Então, durante as sessões de SOZO, você vai se deparar com isso, né? Se deparar, a pessoa às vezes vai chegar para você, e é assim que você deve observar sempre, e falar assim, ô meu irmão, que bom que você veio aqui, vamos deixar Jesus fazer a obra dele. O que tem te afligido? O cara, não sei, Bruno, o cara me corta no trânsito, eu já faço um elogio para a família, para a mãe e tudo, né? E, isso acontece, e aí, muito possivelmente, você vai ver nisso aí um gatilho para algo muito mais profundo que vai se encontrar e vai precisar do tratamento. E qual que é o tratamento? Onde é que Jesus estava? Chama Jesus. Ele que faz o tratamento. Apresenta Jesus para ele. E essa mulher, ela Foi. E sabe quantos anos essa história da doutora Aiko? Essa história, ela conta que essa mulher, só com 40 anos, olha só, 40 anos que ela procurou, ela conheceu a doutora Aiko, fez a sessão de SOZO e foi liberta. Ou seja, ela passou décadas, né, vivendo essa manifestação dessa ferida na alma dela. Olha só, quantas pessoas estão aí necessitando de algo que você tem dentro de você. Algo que você já recebeu. E você pode contribuir, amém? Fala, Caroline. Tem um curso do Augusto Cury que ele trabalha algumas ferramentas nessa, só que com nomes diferentes. Essa ferramenta ele fala que é da memória killer. Quando você tem memórias, desencadeia a síndrome do pensamento acelerado. Interessante. Mas eu acho que o tratamento que é diferente, né? Sim, claro. Se bem que ele é cristão também, né? Ele se converteu, mas assim, é diferente porque quando você trabalha com a psicologia, você não vai falar que você está usando Não, tipo, Jesus, o diagnóstico, né, se parece, a forma de medir, mas eu digo, essa questão de, Jesus, onde você não vai fazer isso, né? Normalmente, né? Normalmente você não... Pode usar, assim,
Vai chamar Jesus. Fecha o olho aí. Jesus, fala com ela. O cara, mas Jesus? Que Jesus? Se um terapeuta, sendo cristão, se ele pode usar isso de Acho que pode, mas aí ele Ah, você quer dizer... Ele é proibido. Não pode. Não. Não pode. Não, se o paciente souber. Nenhum psicólogo pode falar de Jesus. Não, o Não, psicólogo ele é livre de paciente. conceito. Eu já fiz terapia. Hã? Não, O psicólogo ele tem que ser livre completamente de conceito. Não pode. então ele não pode fazer? Não. Não pode. Eu atendi uma pessoa que ela, Não sabia. ela queria começar a falar, né, das experiências dela com Jesus. Eu virei e falei assim, olha só, eu não sou sua pastora. Eu não tô aqui para te aconselhar. Não, eu me sinto à vontade de falar de Jesus com você. Aí já é outra situação. Mas o psicólogo, ele não pode pontuar, falar de Jesus em hipótese nenhuma. Ele não pode trabalhar de espiritual. Mas, por exemplo... mas aí, por exemplo... Mas ele pode receber direcionamento do Espírito Santo. Isso, mas calma aí, deixa eu fazer uma ponderação aqui, Caroline. A própria representante da Bethel aqui no Brasil, ela é psicóloga, ela trabalha com o SOSO. Sim, mas aí foi o que eu falei. Ela faz o SOSO O separadamente. psicólogo pode receber direcionamento do Espírito Santo, mas porque eu já atendia caso de uma mãe onde ela trouxe o filho dela que tinha 5, 6 anos e ele não conseguia mais ir para a escola porque ele tinha medo de perder ela o tempo que ele estivesse na escola. Só que o problema não era do filho, o problema era com ela, porque ela nunca teve a presença da mãe. Ela não me falou isso, quem me falou isso foi o Espírito Santo. Então, ele vai dando estratégias que pode te direcionar para um atendimento melhor. Não, eu entendi. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte, um psicólogo que queira fazer SOSO, ele pode fazer o SOSO, Sim, claro. Aí vai falar assim, não estamos aqui numa sessão de terapia, nós estamos aqui fazendo o SOSO. Sim, Né? pode. Sim, sim. Mas eu acho que ele... oferecer, Cramunhão, pode você vai usar o quê? dar, Calma aí, gente, calma aí. mas aí Calma aí, gente, calma aí. os cristãos, né? Só um minutinho, pessoal, estamos numa dúvida aqui, ó. Pode fazer isso, então, explicar como psicólogo ou terapeuta, explicar que tem uma ferramenta e se a pessoa quiser, pode ser aplicada. Pode. Então, assim, como cristã, eu posso usar a psicologia. Não, como Jesus é maravilhoso e absoluto, né? Se sua infância, essas são palavras da doutora Aiko lá. Se sua infância carecia de cuidado, convide seu Pai Celestial a preencher os vazios criados pela falta de cuidado. Ele irá editar suas memórias, editar memórias dolorosas e editar em sua criação. Então, olha só que interessante. É o que a gente vai fazer hoje. Olha que interessante. É o que a gente faz muito no Soaking. Não sei se você já teve essa oportunidade de você chamar Jesus Cristo, né, o Espírito de Deus, para interagir com você. E muitas vezes para memórias suas, para lugares que você vivenciou. E ele se manifesta, né, aonde? Ele se manifesta na sua mente, né, em contato direto com o seu espírito. E você tem aquela visão, aquela revelação ali. E você cria memórias com ele. Então, se você teve, por exemplo, como a doutora Aiko coloca aqui nessa citação aqui, né, às vezes uma omissão, uma negligência paterna, materna, né, isso sem dúvida abala o ser humano, ponto final, você chama Jesus Cristo, então, chama o Deus Pai, chama o Espírito Santo para suprir isso em você. E você começa então a falar assim, Senhor, eu sei que o meu pai carnal, ele não foi o melhor pai, mas o Senhor é o melhor pai. Sabe? E começa a reconstruir essas memórias. Olha que incrível, né? É uma ferramenta avançada que você pode utilizar no próprio SOSO. Então, o SOSO, ele é um momento muito dinâmico. Então, os artistas aqui do SOSO, sabem que o SOSO é um momento dinâmico, gente. Né? Não é chato, né? Deus está fazendo o tempo todo o Espírito Santo e Jesus Cristo está agindo ali naquela visão, porque o tempo todo é profético, como a gente viu nessa primeira aula aqui. O SOSO é uma ferramenta profética. O tempo todo está acontecendo no mundo espiritual. E você pode convidar Cristo para suprir as necessidades que existem, as lacunas que existem, refazer o passado. É muito interessante porque
Porque a palavra de Deus diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E olha só, quando você recebe a Cristo, olha que incrível, existe um efeito nessa palavra que é um efeito retroativo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e isso volta lá para a tua infância, aquilo que você viveu, que você não conhecia Cristo, aquela tragédia que você viveu, ela é transformada. E a partir dali, daquele momento, você começa a ver novamente, você começa a ver de forma ressignificada através de Cristo Jesus. Amém? Então você pode fazer isso, você pode tomar posse dessa bênção. Antes da gente entrar nessa prática, eu queria convidar aqui o nosso irmão Nedson. Vem cá, Nedson. E vai lá, salve de palmas pro Nedson. E o Nedson, então, vai compartilhar com a gente aqui alguns apontamentos, que é um homem com muita experiência de Soso. A gente não podia sair dessa aula sem receber essa benção, irmão. Goiás. Aí, pessoal do SOS, fiquem de pé aí. Todos. Amém. Os artistas. Você vê que a metade da sala vai ser... Você tá aí? É. Portanto, obrigado por